não existe atitude ou ação neutra. Tudo que você tomar de decisão ou fizer, você será julgada. Então, abra o seu coração, porque o Senhor tem algo para falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, quarta-feira, metade da semana, e que alegria estarmos juntas aqui para mais um tempo de devocional. Então já pega a sua Bíblia, deixa ela do seu lado, porque você vai ter um tempo de palavra do Senhor para você hoje, para esse dia, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Então já cria grandes expectativas aí. E já aproveita esse comecinho, sabe? Esses minutinhos iniciais, já compartilha com suas amigas, curte, comenta aqui, deixa o seu bom dia, coloca aqui que você está assistindo a nossa dopamina. Eu fico muito feliz com essa troca, com essa interação, saber que as minhas conquistadoras estão juntas aqui comigo com este propósito. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, já se inscreva no canal para fazer parte dessa família de conquistadoras que tem crescido a cada dia. E você já habilita o sino de notificações também? Por quê? De segunda a sexta, nós temos esse nosso encontro aqui, às 7 horas da manhã, que é a nossa dopamina, o nosso devocional diário. E toda segunda-feira temos o Destemidas Podcast. É um projeto lindo que nasceu para inspirar você com histórias de mulheres reais. E todo sábado, às 10 horas da manhã, temos o Ponto de Acesso, que é um tempo de estudo da Palavra do Senhor. Não é ministração, não é reflexão, é realmente o estudo. E nós estamos estudando o Sermão do Monte, tem sido uma bênção. Então, se você ainda não participou, tem uma playlist aqui com as últimas aulas e você pode fazer parte para aprender e mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus e se tornar uma mulher mais sábia através da Palavra. Então, não tem desculpa. Você que deseja ter mais conhecimento, despertar mais o seu espiritual, aqui é o lugar certo. E por falar em despertar espiritual, não se esqueça que nós temos os nossos livros. Despertar Espiritual, o livro que Deus deu ao Diego, meu esposo, um livro abençoado que vai fazer você ter um posicionamento espiritual diferente. Então, se você está num tempo que quer ter mais intimidade com Deus, quer entender mais sobre o seu propósito, esse livro aqui vai te ajudar. E também nós temos o Marcas da Sabedoria, que é o devocional inspirado em Provérbios. São 31 dias para você se tornar uma mulher mais sábia com os conselhos de Provérbios. Então, olha, tá aqui a descrição do vídeo, tem todos os links, né, para você adquirir o seu livro, para você ter a oportunidade de também abençoar esse nosso trabalho. E fora que tem outros livros lá que você já vai encontrar, que você também pode adquirir. Além de abençoar a nossa vida, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, porque cada livro aqui foi inspirado pelo Senhor. Agora vamos juntas para o nosso tempo de reflexão e de devocional? Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 5 no verso 10, tá? Então abra sua Bíblia aí, porque nós vamos entender o que essa palavra traz para a gente de instrução para o nosso dia. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na versão NVI. Então você que tem a mesma versão pode acompanhar aí, se você não tem, eu creio que você vai conseguir compreender da mesma forma. O texto diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Olha só, aqui nós estamos sendo instruídos por Paulo que tudo que nós fizermos terá um julgamento. E você percebe que ele não deixa brecha, né? Não será só julgado o que você fez de bom, mas também será julgado aquilo que não foi bom. Ou seja, tudo que você fizer, seja bom ou ruim, passará pelo tribunal de Cristo. Deus, ele traz essa revelação através da sua palavra para deixar essa consciência para nós. Porque muitas vezes, vamos ser sinceras, poucas vezes nós temos a consciência de que tudo que nós decidimos, tudo que nós fizermos, tudo que nós plantamos, realmente nós vamos colher. Às vezes a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo é tão pequeno, é tão bobo, e a gente acha que não tem nada a ver. Só que lá na frente a gente começa a ver algumas coisas acontecendo e a gente não entende o porquê que aquilo está acontecendo. E aí você acha que foi alguma coisa que aconteceu naquele momento, foi uma situação daquele momento, mas na verdade é algo que foi feito lá atrás, que é agora que está gerando o resultado. Ou seja, no final, tudo que você fizer
vai gerar uma consequência. E tudo também será passado pelo tribunal de Cristo. Jesus, ele avaliará as nossas obras. E é interessante que aqui Paulo ele não está falando somente de obras espirituais, mas ele está falando sobre a obra da carne, aquilo que nós fizermos no físico. Porque muitas pessoas que são espirituais, que se dizem espirituais, às vezes elas estão tão assim focadas só no espiritual que elas esquecem que elas também vivem numa terra, que elas vivem no físico e que o físico também é importante para Deus. O físico, ele é o lugar onde nós expressamos o quanto de fato nós estamos ou não vivendo aquilo que Cristo nos ensinou. Se o físico não fosse importante, você concorda comigo que Jesus não precisaria ter vindo à Terra? Se não fosse necessário que houvesse um exemplo prático para nós vivermos aqui nesta terra, aplicarmos o conhecimento da palavra de Deus na nossa vida terrena, você concorda que não faria sentido Jesus vir para esta terra? Se o foco sempre fosse somente a eternidade e não tivesse nada relacionado à terra, tecnicamente não precisaria deixar exemplos de como viver na terra. Era só trazer a palavra falando do reino, do céu, lá da eternidade e pronto. Mas se você olhar, todo o ensinamento de Jesus consiste em duas coisas. A primeira é ensinar, sim, sobre uma vida eterna, mas a segunda é ensinar como vivermos o reino dos céus aqui onde nós estamos, onde nós expressamos, de fato, aquilo que nós somos no espiritual, mas refletido aqui no físico. Então, tudo que você faz no físico precisa expressar quem você é no espiritual. Então, a minha pergunta para você hoje é: as suas ações, as suas atitudes no físico estão expressando a sua atitude no espírito? Porque no espírito você pode ter uma maneira de ser, mas no físico, como que você está sendo? Quantas vezes nós vemos pessoas que no espírito são cheias de fé e dizem que acreditam, que se movem, pelo espírito, mas quando é hora de agir no físico, elas não conseguem ter a mesma intensidade que elas dizem ter no espírito. E elas simplesmente são completamente diferentes. Então, no espírito são cheias de esperança, de fé, mas no físico agem como se não houvesse fé, como se não tivesse essa esperança e essa fé que elas professam. Então, olha só, Paulo está nos dizendo que tudo que nós fizermos será avaliado. Então, ou seja, se você não prestar atenção na sua vida terrena, você também vai tropeçar aí no meio da sua jornada. Então, a sua atitude na terra, como você vive aqui na terra, importa para Deus. Deus ele está, sim, preocupado com o seu testemunho. Deus está preocupado com as suas decisões aqui na terra. Deus quer saber, sim, qual testemunho, qual exemplo, qual é a imagem que você está deixando na terra. Porque aqui é o lugar onde você exerce o propósito pelo qual você veio. Nós precisamos entender, realmente nós não pertencemos à terra, nós somos estrangeiros aqui. Mas o fato de sermos estrangeiros não significa que a gente não possa expressar quem nós somos nesta terra. Então hoje, essa dopamina é para fazer você refletir. Quais são as atitudes que você tem hoje que expressam, de fato, que você está preocupada com aquilo que você está deixando de legado e com aquilo que Jesus vai avaliar de suas obras? Se Jesus hoje voltasse, hoje, e fizesse o julgamento de suas obras, quais seriam os resultados? O que você ouviria de Jesus? E se você pudesse avaliar a si mesmo, quais seriam as suas avaliações? Seriam boas ou seriam ruins? Você diria que hoje o que você faz realmente é algo que agrada o coração de Deus ou é algo que está distante de agradar o coração de Deus? Hoje a dopamina é para você realmente ter uma consciência que não existe atitude neutra, não existe pensamento neutro, não existe uma atitude, uma ação que não vai gerar resultado. Toda ação gera uma reação. Isso é fato. Então, se você hoje não tem avaliado a maneira como você está vivendo, eu quero te convidar a fazer isso. Porque aqui nós vemos que a palavra do Senhor nos instrui que tudo o que fizermos, seja bom ou seja ruim, será avaliado por Jesus.
O tribunal de Cristo acontecerá. Mas muitos estão vivendo como se não houvesse o amanhã. Muitos de nós estamos simplesmente desperdiçando aquilo que nós temos, que é o tempo, achando que aquilo que nós estamos fazendo não vai levar em consideração no futuro. Mas, na verdade, o que você faz hoje reflete no seu amanhã. E o que você perde hoje, no amanhã será cobrado. Olha só, preste atenção. Nós temos uma parábola que eu gosto muito, que exemplifica bem quando nós não temos uma atitude pensada de maneira correta. Quando nós achamos que as nossas ações, elas não vão gerar nenhum problema. E, na verdade, a gente está até achando que não fazer ou simplesmente deixar quieto é a melhor opção para a gente não gerar problema. Mas, na verdade, muitas vezes essa pequena atitude que a gente poderia ter seria a transformação que nós poderíamos viver. Mas, quando nós não temos, nós acabamos colocando a nossa vida em uma ação simplesmente monótona, uma ação sem consciência e, consequentemente, a gente acaba colhendo coisas que a gente não quer. Para você entender bem, você conhece a parábola dos talentos? Eu amo essa parábola que Jesus conta porque nela a gente consegue extrair muitas lições. Mas quando eu penso nessa parábola, eu logo imagino e consigo conectar com essa ação de não existir atitude ou ação neutra. Que tudo que você faz vai gerar um resultado. Embora muitas vezes a gente ache que não. Lá Jesus conta que haviam 3 servos ali que receberam uma quantia específica para que eles pudessem administrar. Um valor específico que o seu senhor deu a eles enquanto ele fazia uma viagem. E a cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. Preste atenção. A capacidade foi o medidor da quantidade que cada um ia receber. Ou seja, não foi dado a mesma quantidade, mas foi dado de acordo com a capacidade de cada um. O peso foi o mesmo, a mesma medida em relação à maneira de distribuir, mas a quantia foi diferente. Então, a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a um foi dado 1. Os servos ficaram com esse talento, né? E eles tinham que cuidar desse talento enquanto o senhor estava fora. O senhor foi fazer a sua viagem e cada um ali tomou uma decisão em cima daquilo que foi recebido. O que tinha 5 decidiu aplicar aqueles 5 e multiplicar aqueles 5 que ele tinha. E o resultado foi, ele multiplicou. O que tinha 2, a mesma coisa. Ele pensou em fazer algo com aqueles talentos para conseguir mais e, consequentemente, ele conseguiu também multiplicar o que ele tinha. Aquele que tinha 1 olhou para aquele talento e pensou: se eu aplicar ou fizer alguma coisa e perder, eu vou acabar me dando mal. Então é melhor eu enterrar. Ou seja, na cabeça dele, ele pensou: é melhor eu não fazer nada. Deixa isso aqui quietinho, porque quando ele voltar, eu só vou devolver. Então, na mente dele, você concorda comigo que na cabeça dele ele estava muito claro de que não ter uma atitude era o melhor? Só que ele esqueceu que aquela decisão era uma atitude, que enterrar era uma escolha, que enterrar também era uma ação. Mas na hora, ele não pensou desta forma. Ele só pensou que se ele enterrasse, ele não estaria fazendo nada, consequentemente ele não estaria perdendo o talento, não teria o risco de perder o talento, mas também ele não pensou que isso também não traria nada demais para ele. Ou seja, ele achou que seria uma ação neutra. Vai tentando colocar isso na sua vida. Quais são as coisas que você hoje não está agindo ou não está fazendo por ter essa mentalidade de se eu não fizer, se eu não agir, se eu não colocar isso aqui ou se eu não tiver esse esforço ali, é melhor porque pelo menos eu não estou fazendo nada. Só que essa mentalidade te engana, porque faz você pensar que você está sendo inocente nessa decisão. Que o fato de você não estar tendo uma atitude em fazer algo significa que o fato de você não fazer também é não fazer nada. Mas na verdade isso também é uma escolha. Fazer algo ou não fazer é uma escolha. Você está conseguindo compreender? É meio abstrato, mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo clareza para você. E olha só, o Senhor ele volta de viagem. Quando ele volta, ele pergunta para cada um:
o que eles fizeram com o talento que ele tinha dado. Aquele que tinha 5 disse, olha, eu apliquei e consegui mais 5. O que acontece? O Senhor fica muito feliz, elogia, reconhece o esforço e, inclusive, abençoa ele dizendo, olha, você foi fiel, você foi bom e fiel. Então, assim, no pouco você foi fiel, então você agora vai ter muito. E, consequentemente, foi abençoado. O segundo veio, falou a mesma coisa, na medida que ele recebeu, ele multiplicou. Ele ouviu as mesmas palavras daquele que tinha 5. Ou seja, a recompensa e o reconhecimento foi igual, de acordo com a medida de cada um, mas o peso foi igual. O resultado para o Senhor foi o mesmo, porque ambos se dedicaram naquilo que eles tinham e foram abençoados em cima daquilo que eles tinham. Você está entendendo? Então a ação deles teve um resultado, uma boa ação, um bom reconhecimento. Se a gente volta aqui para o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz o quê? Que todos serão reconhecidos ou avaliados no tribunal de Cristo, para que receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, ou seja, no físico, por meio daquilo que você agiu na terra, no físico. Os talentos representavam justamente atitudes no físico, que Jesus estava contando ali para os discípulos e para a multidão. Então, aqui diz, quer sejam boas ou ruins. Então, eles tiveram boas atitudes, eles tiveram um reconhecimento bom. Então, você está vendo que uma coisa conecta na outra? Estou fazendo a conexão dessas duas palavras para você compreender. Então, Paulo está dizendo aqui e conclui com o que nós estamos ouvindo aqui sobre a parábola dos talentos. Feito isso, o servo foi falar com o último servo, veio falar com o Senhor. Quando chega o último servo, o Senhor pergunta para ele, e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Aquele servo olhou e provavelmente ele viu que os outros haviam sido reconhecidos, ele pensou, então eu fiz certo, né? Foi bom eu pelo menos ter preservado, porque pelo menos eu não venho de mãos vazias. Porque essa foi a mentalidade dele. E ele foi, com certeza, com a convicção de que o que ele tinha feito era a melhor coisa. Ter agido de maneira neutra foi a melhor coisa. Mas o que acontece? Ele vai lá e fala, olha, por conhecer o Senhor e saber que tu colhes onde não plantas. Olha só, ele já vem com todo um argumento, né? Tipo, não, eu sei quem o Senhor é, eu sei, né, que o Senhor é exigente, é muito exigente. Então, por isso, tomei uma decisão de ser neutro. Porque é isso. Enterrar é uma atitude neutra. Não fazer é uma atitude neutra. Não falar é uma atitude neutra. Então, eu decidi ficar quieto. Eu decidi não fazer. Eu decidi deixar parado para te devolver. Estou parafraseando, ele não fala assim. Então ele fala, então está aqui, toma aqui o teu talento de volta, eu estou te devolvendo o que o Senhor me deu. Você percebe que os outros, em nenhum momento falou que estava devolvendo, né? Todos estavam apresentando os resultados, mas nenhum dos outros dois disse, olha, estou te devolvendo o que o Senhor me deu. Você percebe a mente, o entendimento? Você consegue compreender quando a gente tem uma visão diferente das coisas, até a nossa postura é diferente na maneira de falar? Mas aquele que teve uma atitude na cabeça dele neutra, tinha que justificar a atitude que ele teve. Os outros dois não justificaram. Em nenhum momento eles falaram, olha, por saber que o Senhor é exigente, então eu fui lá, eu apliquei, consegui multiplicar. Não, eles simplesmente falaram, olha, o Senhor nos confiou tanto e eu estou te mostrando aqui, multipliquei. Foi 5, agora tem 10, porque eu multipliquei. Eu dupliquei o que o Senhor me deu. Então você percebe que quem faz a atitude certa não precisa se justificar. Quando você precisa se justificar muito, pode ter certeza, é porque você sabe que no fundo você não está agindo como deveria estar agindo. Mas, para não sair tão feio na história, eu vou tentar encontrar um jeitinho de justificar o que eu estou fazendo. Porque foi isso. Aquele que agiu enterrando o talento, ele não sabia o que falar. E ele não quis reconhecer que ele teve medo. Ele fala que teve medo, ele de fato fala que teve medo, mas ele fala que teve medo e por isso ele achou interessante e inteligente enterrar. Mas não que ele reconhece, olha, eu não sabia o que fazer, olha, eu tive medo, eu não sabia, de fato, eu não busquei orientação. Ele não reconhece que ele falhou.
Ele acha que o que ele fez foi certo. E quantas pessoas estão agindo de maneira errada, achando que estão fazendo certo? Quantas pessoas estão agindo de maneira insensata ou se movendo pelo medo, tomando decisões em cima dos medos que elas têm. E elas ainda acreditam que estão tomando a decisão certa, que estão fazendo o que é correto. E é isso que tem feito muitas pessoas ficarem paralisadas. E talvez você que está ouvindo essa dopamina seja uma dessas. Está sendo como esse servo. Está fazendo as coisas de maneira medrosa, com medo. Está deixando de fazer o que tem que ser feito, que sabe que pode fazer, mas tem medo do que pode acontecer e acaba simplesmente se paralisando. E achando que paralisar é o melhor do que fazer. Só que olha só, Jesus contando a parábola, ele diz o seguinte: aquele servo que achou que tinha feito certo em enterrar, ouviu o que os outros não ouviram. E foi julgado, como a gente acabou de ler aqui em 2 Coríntios 5:10, segundo as suas obras na carne, segundo o que ele fez no físico. Então ele foi julgado de acordo com o que ele fez. E qual foi o julgamento? Foi um julgamento ruim. Porque o resultado dele, o que ele tinha feito, não era bom. Então ele foi julgado na medida do que ele fez. E enterrar, quase que não sai, né? E enterrar era uma atitude neutra para ele. Mas não existe semente neutra. Não existe. Tudo que você faz, conquistadora, traz um resultado e vai ser avaliado. Então é melhor que você tome decisões e haja em cima de algo, colocando diante de Deus e apresentando o que você está fazendo, do que você não tomar decisões, achar que não tomar a decisão é uma atitude neutra que não vai gerar nada para você e lá na frente você também ser julgada por isso. Você já parou para pensar o quanto isso é ruim? Você ser julgada por algo que você achou que estava fazendo certo, ou que você achou que estava se livrando, porque você não se envolveu. Mas você se envolveu. Não existe atitude neutra, não existe decisão neutra. Então, esse último servo, ele acaba ouvindo, olha, ele foi negligente, ele foi infiel, ele não foi fiel no pouco, ele teve medo. E ele ainda fala, porque você sabia que eu era exigente, você deveria ter entregado aos banqueiros. Pelo menos eu teria visto juros do que eu te entreguei. E não ter enterrado, não ter escondido, não ter ficado paralisado achando que fosse neutro. Porque, na verdade, você achou que está me devolvendo, mas eu perdi. Eu perdi porque o que eu te entreguei não foi multiplicado. Então, todos os juros que eu poderia ter ganhado, eu não ganhei. Então, você está entendendo? Não existe atitude neutra. Ou você vai ter algo, uma atitude que você vai ganhar, ou você vai ter uma atitude que vai perder. Isso é fato. Então, você precisa começar a refletir e analisar como Paulo fala aqui. Todas as suas obras serão avaliadas, sejam boas ou ruins. E aí, para a gente fechar o entendimento de hoje, se a gente vai aqui dentro do mesmo texto, mas no verso 14 ao 15, olha só o que diz. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que ele morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o verso 20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. O que ele está dizendo aqui? Olha só, presta atenção. Ele está dizendo que quando nós entendemos que nossas ações não são neutras e que tudo que nós fizermos será avaliado por Cristo, nós então entendemos que é melhor viver uma vida em Cristo. É melhor viver uma vida pensando que não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo. É ter a mente de Cristo. O que aconteceu com esse servo que enterrou? Ele não teve a mente do Senhor dele. Porque se ele conhecesse o Senhor de fato, que ele diz que conhecia, ele agiria como o Senhor, assim como os outros agiu. Ele ouvia falar que o Senhor era severo, que o Senhor era exigente, que o Senhor colhia onde não plantava, mas ele mesmo não era igual ao seu Senhor. E por isso ele não teve o mesmo resultado do seu Senhor, porque ele viveu conforme o que ele achava que tinha que fazer e não como o dono daqueles talentos que entregou para ele. Então ele administrou os talentos, o talento, na verdade, como ele pensava e não como o Senhor dele pensava.
Só que na cabeça dele, ter enterrado era fazer o que o senhor dele achava que era para fazer. Você está conseguindo entender? Na mente dele, ele tinha convicção que aquela atitude era o que o senhor dele faria, mas na verdade ele sabia que não era o que o senhor faria. Mas ele não se sentia capaz porque ele estava vendo ele mesmo e não o Senhor. O que eu quero trazer isso para a sua vida? Você como seguidora de Cristo, você como embaixadora do reino de Deus, você não pode pensar como os que vivem nessa terra pensam. Você vive nesta terra sim, mas você não pertence a esta terra. Então a sua mente não pode ser uma mente terrena. Sua mente tem que ser uma mente celestial, uma mente eterna, uma mente divina. E é por isso que nós temos que pedir a Jesus todos os dias: Senhor, ensina-me a pensar como o Senhor pensa. Ensina-me a ver como o Senhor vê. Então, se nós não fizermos isso, nós não conseguiremos expressar quem Ele é em nós. Então, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de trabalhar, não vai ser a maneira de Cristo, vai ser a nossa maneira. Só que, no fato, a gente quer andar com Cristo, mas nós não queremos viver o que Cristo viveu. Então, hoje, o Senhor está te dizendo o seguinte: se você quer ser reconhecida como embaixadora do reino, você precisa expressar quem Ele é nas suas ações. Então, eu deixo a reflexão aqui para você. Hoje, no dia de hoje, haja como Cristo agiria na sua vida. Antes de tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: se Cristo estivesse aqui, como Ele está, na minha vida, qual decisão Ele tomaria? A mente de Cristo precisa governar você, não a sua mente terrena. Porque a sua mente terrena vai pensar como o último servo. Melhor eu enterrar. Mas quem tem a mente do Senhor vai pensar como o Senhor. Você está entendendo? Então hoje o Senhor está te chamando para ter essa consciência. Pense como Cristo e saiba que suas atitudes não são neutras. Elas serão julgadas. Que essa palavra possa penetrar no seu coração e gerar frutos. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e glorifico ao Senhor, porque essa palavra, Pai, é uma palavra profunda, que nos faz refletir como devemos ser. E Senhor, se alguém aqui não está tendo a sua mente, não está agindo como o Senhor quer que haja, Pai, transforme agora. Traz essa consciência e ajude essa pessoa a estar alinhada ao seu coração. Pai, ajude-nos a ser obedientes à sua instrução e a vivermos a prática aqui na terra com excelência para sermos julgados de maneira boa com aquilo que nós fizermos. Assim eu oro e glorifico ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, guarde essa palavra no seu coração, pratique ela e compartilhe com outras pessoas, porque Cristo, Ele multiplicou o conhecimento que Ele tinha e você não pode reter esse conhecimento. Um grande beijo e nos vemos na próxima Dopamina. Tchau, tchau!